Olá, estudantes! Estamos indo para a nossa última semana de Eletrônica Analógica 2. Nessa semana, nós vamos tratar sobre análise de defeito em circuitos eletrônicos. Os profissionais e técnicos se deparam cada dia com alguns defeitos em placas eletrônicas. Então, essas situações ocorrem tanto com pessoas que trabalham da área, como pessoas que trabalham em casa, abrindo seus celulares, seus tablets, né? Então, é importante que a gente saiba exatamente como agir quando encontrar algum problema. Então, o conserto em um equipamento, um aparelho, exige não apenas conhecimentos teóricos aí de eletrônica, mas também de equipamentos de teste e medição e muito raciocínio, boa vontade e principalmente perseverança. Então, um bom profissional de manutenção de eletrônica tem que ser criterioso e organizado, executando medição de raciocínio sobre cada valor que mede. Então, a manutenção é a situação onde a teoria e prática se encontram. Então, tudo que nós vimos até o momento, né, nós fizemos aqueles circuitos, realizamos medições através de simuladores, nós vamos verificar alguns defeitos relacionados a esse circuito. Então, a gente vai trazer aqui análise de defeitos em malhas resistivas, né, visando aí no desenvolvimento de um sistema, né, de pesquisa de defeitos. Então, a gente vai investigar alguns defeitos relacionados a alguma malha de sistema. Vamos verificar através da malha de sistema algum defeito relacionado ao circuito. Então, a análise de defeitos por medição consiste na verificação das condições de funcionamento dos componentes de um circuito, através de interpretação dos valores de tensão, corrente e resistência. Tá? Então, medindo os valores reais encontrados nos circuitos e comparando com os determinados em um esquema, é possível detectar a região do equipamento que não está funcionando corretamente. Então, o desenvolvimento de um método de pesquisa é indispensável para aqueles que se dedicam à manutenção de equipamentos. Então, algumas condições necessárias. Então, eu vou colocar algumas figuras na tela para vocês poderem acompanhar. Para que seja possível executar uma análise de um circuito defeituoso por meio de medições, é necessário dispor dos valores corretos que o circuito deve apresentar quando funciona corretamente. Então, esses valores podem ser obtidos de duas maneiras. Então, através do esquema, então, onde aparecem os valores de tensão aí e corrente nos pontos chaves do circuito, como mostrado nessa figura. Analisando propriamente o circuito e determinando as condições corretas de funcionamento. Então, para obter os valores por este método, é necessário aí um conhecimento profundo de todos os componentes e seus princípios e condições de funcionamento para determinar a sua função do circuito. Então, esse tipo de análise só pode ser realizado por pessoas que tenham capacidade, conhecimento e experiência aí. Como nós já tivemos Eletrônica Analógica 1 e 2, nós já temos alguma experiência para fazer algumas medições. Então, as medições são realizadas para comparar os valores do circuito com valores fornecidos no esquema. Então, através de comparação, determinam-se em quais os pontos onde os circuitos não estão funcionando corretamente. Então, as medições de corrente raramente são empregadas na pesquisa, porque implicam na interrupção do circuito para a colocação em série dos instrumentos, que geralmente não é prático. Uma vez que a realização de medições é feita aí para possibilitar uma comparação de valores, não existe objetivo prático aí em medir quando não se conhece de alguma forma os valores corretos aí que deveriam ser encontrados. Geralmente, as características do defeito que o circuito apresenta fornecem alguma indicação do setor em que se encontra o seu componente danificado. Quando isso não acontece, o procedimento correto é realizar as medições do início para o fim do circuito. Então, esse procedimento permite testar as etapas do circuito uma a uma, eliminando aqueles que funcionam corretamente, até encontrar a parte onde as medições não conferem com o esquema. Então, isso não significa que se deve medir o componente por componente. Então, os circuitos eletrônicos têm pontos chaves aí que permitem verificar as suas condições do funcionamento com poucas medições. Então, tem uma figura que eu vou mostrar para vocês aí, onde a gente tem valores apenas os pontos representativos aí. Então, uma vez isolada a região do circuito que não está funcionando corretamente, passa-se então uma análise individual e detalhada dos componentes que a consistem. Então, nessa região deve ser realizada uma medição completa, anotando aí os valores encontrados sobre o esquema.
Assim será possível observar simultaneamente as condições de funcionamento desses componentes. Então, com os valores anotados, você deve utilizar algumas perguntas que vão auxiliar na localização do seu defeito. Então, o que pode levar a tensão neste ponto a um valor mais alto ou mais baixo? Quem controla a corrente neste local? Quem estabelece a tensão neste ponto? Que defeito este componente costuma apresentar? Então, essas perguntas levam ao princípio de operação do circuito, auxiliando a compreensão do seu funcionamento. Então, é importante estabelecer as relações entre os valores medidos e os componentes que atuam sob esses valores. Então, só assim que vai ser possível localizar os defeitos. Quando se determina através da análise que um componente específico é a causa do mau funcionamento, quando se determina através da análise que um componente específico é a causa do seu funcionamento, deve ser retirado aí do circuito e testá-lo individualmente. Se o componente estiver danificado, procede-se a sua substituição. Então, o componente danificado deve ser substituído por outro da mesma característica, para que o circuito volte a funcionar. Análise de defeito em um circuito elétrico. Então, a seguir é representado um circuito simples aí, que eu vou mostrar para vocês, com defeito que servirá para exemplificar o desenvolvimento de uma pesquisa. Então, aqui tem o diagrama elétrico desse circuito, quando é alimentado através de uma lâmpada, uma tensão de 4,5 volts. Então, quando essa chave S1 é ligada, a lâmpada deve acender, só que quando essa chave é ligada, a lâmpada não acende. Então, a gente tem que localizar o componente ou ligação que impede o circuito de funcionar corretamente. Primeira coisa a fazer, verificar com o multímetro a tensão nos polos da bateria, como mostrado nessa outra figura, com teste de bateria. O valor encontrado é correto, de acordo com a especificação da bateria. A bateria está fornecendo a tensão correta ao circuito, é isso que nós concluímos. Segunda etapa, fecha a chave e verifica se existe a tensão após a chave fechada, né, como indicado nessa outra figura. Então, qual que é a interpretação que a gente tem? A tensão após a chave é a mesma tensão da bateria. Outra fase, verificar se a tensão sobre os bornes da lâmpada, ou seja, as laterais tensão sobre os bornes da lâmpada, conforme ilustrado aí nessa figura. Então, onde está a seta é onde a gente vai fazer a medição. Então, o que a gente tem? Não existe tensão nesses terminais da lâmpada, por isso ela não está acendendo. Então, a pergunta, por que a tensão presente na chave não chega aos terminais da lâmpada? Resposta, o condutor que interliga a chave e a lâmpada pode estar rompido, né, no caso aberto. O que a gente tem que fazer? Verificar a continuidade do condutor com ohmímetro. Então, o que a gente vai fazer? Desligar a chave, porque o ohmímetro não pode ser utilizado em circuitos energizados, e testar a continuidade aí com o ohmímetro, como mostrado. Então, como essa figura aqui, a gente está colocando o ponteiro do ohmímetro, né? No multímetro a gente tem essa opção do ohmímetro, e você vai verificar a continuidade desse fio, se ele está rompido ou não. Então, o ohmímetro vai indicar, né, 0 ohm, né? Porque se o condutor está bom, as pontas da prova ficam em curto. Ao realizar a leitura, nesse caso desse exemplo, verifica-se que este indica altíssima resistência. O que quer dizer alta resistência? Ou seja, tem uma interrupção entre a chave e a lâmpada. Lembra que nós estudamos resistência? Então, por exemplo, relembrando aí, se você está numa sala com 30 pessoas e tem uma porta de 30 centímetros, o que vai acontecer quando vocês tentarem sair? Vai ter uma alta resistência, né? Não consegue passar por ali. No caso desse fio, se ele está rompido, eu tenho uma alta resistência, ou seja, não consegue passar energia entre as partes rompidas, né? Óbvio. Então, existe uma interrupção entre a chave e a lâmpada nesse caso. O que a gente tem que fazer? Refazer a ligação entre a chave e a lâmpada com outro condutor aí. Então, este é um exemplo de correção de defeito por pesquisa. Então, supondo que após a substituição desse condutor, e você ligar a chave, a lâmpada vai continuar, supõe aí, né, que após a substituição do condutor e após ligar-se a chave S1, a lâmpada continue apagada. Supondo isso. Então, o que a gente tem que fazer? Outra etapa. Verificar novamente a tensão dos bornes da lâmpada, como essa figura que eu estou mostrando. A tensão presente no borne da lâmpada é correta. Então, por que a lâmpada não acende se a tensão nas suas extremidades, né, que seriam os bornes aí, é correta?
está correta. Então a lâmpada pode estar danificada, né, com seu filamento rompido. Então testar a continuidade do filamento com o mímetro de novo. Retirar a lâmpada do circuito e testá-la com o mímetro. Então você vai tirar a lâmpada e vai fazer o teste. Caso o filamento esteja realmente rompido, o ponteiro do ohmímetro não se deslocará sobre a escala. O que a gente tem que fazer? Substituir a lâmpada por outra da mesma característica. Então, esse exemplo nós vamos realizar no nosso simulador Multisim, ok?